valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, se me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Quero saudar a todos com a graça e paz. Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para podermos meditar na palavra do Senhor, nos alimentarmos da sua palavra que é pura, a palavra de Deus que é doce, a palavra do Senhor que nos fortalece nesta caminhada. O texto que nós vamos ler nesta noite, ele está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Eterno Deus, nós suplicamos a tua graça, nós pedimos, ó Pai, a bênção, a porção do teu Espírito Santo, que ao meditar na tua palavra, o Senhor possa nos, ó Deus, encher da bênção, ó Deus, concedendo alegria, paz a todos os corações nesta noite. Senhor, que o teu nome seja engrandecido e que possamos compreender os mistérios do Senhor. Nos abençoe, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus ele tem várias formas de falar ao coração do homem, e uma delas é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra essa que foi inspirada, onde Deus ele usou homens e ele encheu do seu espírito para que pudesse então transmitir o seu recado, e assim aconteceu. Nós podemos desfrutar desta palavra dia após dia, onde a cada instante que comemos desta palavra, que nos alimentamos, que lemos esta palavra, nós recebemos uma bênção especial da parte do Senhor.
porque a palavra ela nos fortalece dia a dia. Na caminhada ela gera esperança, ela gera fé, ela gera fortalecimento. A palavra de Deus ela faz tudo isso por nós. É um presente que nós ganhamos e estamos desfrutando desta palavra. E nesta noite nós queremos então meditar nesse texto que fala em Gênesis, capítulo 3, versículo 9 e 10, onde diz que chamou o Senhor, Deus, a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela vem dizendo claramente que Deus ele chamou Adão. Quando o homem ele desobedeceu ao Senhor, ele passou a viver debaixo de um juízo e ele ficou privado da presença de Deus em sua vida, distanciou-se do Senhor, mas Deus criou um projeto para resgatar a alma perdida. Deus criou. Quando ele fala, Adão, onde estás? Porque Adão já tinha cometido algo. Adão já estava em um processo de sofrimento. Ele já sentia vergonha. Ele sabia que aquilo que ele tinha feito, a desobediência que ele tinha feito, era algo que não agradaria o Senhor. E por isso ele esconde, ele sente vergonha. Meus irmãos, mas o ponto principal da palavra não é o esconder exatamente, mas o ponto principal da palavra é o procurar de Deus. Deus procurou Adão. Deus procurou ele. Deus ele chegou e ele chamou, onde estás, chamando pelo seu nome, demonstrando preocupação com a situação que ele está vivendo. E nós podemos dizer que esse chamado ele é pessoal. Deus ele chegou naquele exato momento, ele não disse onde estão, ele disse Adão, onde estás? Chamou Deus a Adão e disse onde está? A preocupação do Senhor ela é pessoal e ela é particular. Deus conhece o meu e o seu nome, conhece a nossa identidade, sabe dos nossos problemas e Ele sabe quando nós erramos e em que erramos, em qual situação erramos. Mas o ponto principal é que Deus procurou Adão para levar uma resposta para Adão, para levar uma solução para Adão. Deus não procurou Adão para condená-lo, mas para mostrar para ele que haveria consequência, mas que haveria solução. Nós sabemos que todos os nossos atos eles são passíveis de uma consequência. Agora, a condenação, ela também é uma atribuição que é dada a Deus. Deus pode condenar e pode salvar. E a palavra do Senhor diz claramente, meus irmãos, que Deus, ele procurou e ele sabia, Adão, onde você está? É certo que Deus sabia onde ele estava. É certo que o Senhor sabia onde que ele estava se escondendo. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, que Deus ele fala que Adão, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Meus irmãos, muitos fingem que não estão ouvindo a voz de Deus, que não estão ouvindo o chamado de Deus. Muitos fingem que Deus não está falando, mas uma coisa é certa. O Espírito Santo ele está fazendo algo especial, onde a voz do Senhor ela está sendo soada no jardim. Olha que interessante. A palavra fala que Adão, ele disse, olha, eu ouvi a tua voz soar no jardim. Os irmãos percebem que
existe um lugar especial onde Deus ele derrama a sua palavra de uma maneira especial. A palavra fala que ele ouviu no jardim. E aqui nós podemos fazer uma comparação com o jardim de Deus. O jardim que Deus plantou. Deus tem um jardim que se chama igreja. A igreja do Senhor. A igreja que está ouvindo a voz de Deus. Deus, ele fala através do seu Espírito Santo à sua igreja. A igreja é todos aqueles que aceitam a palavra e andam conforme a palavra de Deus. Esta é a igreja do Senhor. Aqueles que colocam no coração o desejo de atender à voz do Senhor. É a igreja do Senhor. Aqueles que deixam o Espírito Santo conduzir as suas vidas. É a igreja do Senhor. Aqueles que dão lugar ao Espírito Santo para poder estabelecer a palavra de Deus na sua vida. Aqueles que guardam a palavra de Deus dentro do coração e não pecam contra o Senhor. É a igreja do Senhor. E Adão falou que ele ouviu a voz no jardim. E a comparação que nós fazemos é essa: Deus está falando através desse jardim. Deus está falando através de um povo, onde a sua palavra está sendo anunciada. Mas muitos dizem que não ouve a palavra. Muitos dizem que não sabe da palavra. Mas a palavra está sendo anunciada. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, mais fé nós vamos tendo, mais nós vamos crendo no Senhor. Muitos falam: não, eu não estou ouvindo, mas na verdade Deus está falando. Não se pode negar que Deus está falando ao homem através do corpo que é a igreja. Não se pode negar. Ele está chamando o homem dia após dia. A palavra está sendo anunciada. A palavra está sendo lançada dia após dia para que o homem possa ter essa oportunidade de aceitar o chamado de Deus. Mas muitos fazem como Adão fez. Eu ouvi a tua voz soar, eu temi porque estava nu. Temi porque estava nu. É o sentimento, é o peso que o homem carrega na consciência, sem as vestes da salvação, dominado pela razão, sem o poder de Deus em sua vida. A consequência do pecado, o pecado ele gera esse medo, não é temor. Esse temer aqui é o medo que ele teve. Então, ele fala: olha, então quando eu ouvi a tua voz, eu sabia que era o Senhor que estava falando no jardim. E imediatamente eu percebi que as minhas vestes já não estavam mais, eu percebi que estava, né? Na verdade eles não tinham, mas ele percebeu, porque antes ele não tinha essa consciência. Então ele viu que ele estava nu. Antes não tinha isso, não tinha essa percepção, essa separação, não. Era uma mente totalmente limpa. Não havia do que temer. Mas naquele momento onde o pecado entrou na vida de Adão, ele falou: olha, eu ouvi a tua voz, e a tua voz me fez, então agora eu abri os meus olhos e eu vi que eu estava nu. Então eu escondi-me. Então é um processo, meus irmãos, um processo desta queda. Adão estava na presença de Deus, estava tomando posse, Deus falava com ele constantemente, mas num dado momento, Adão e Eva resolveram então tomar um caminho diferente, ouvir uma voz diferente e erraram. E nesse erro, Adão toma atitude que ele acha que estava certo. E o que ele faz? Ele se esconde. Temi porque estava nu. Temi. Estava nu e eu escondi-me. Eu escondi. Muitas pessoas reconhecem que erraram
E em vez de voltar para Deus, elas se escondem. Elas se escondem atrás das árvores. E o que isso representa? A madeira, né? Fala do homem. As pessoas, elas se refugiam atrás de outras pessoas, através da consciência do homem, através do intelecto do homem. Elas se refugiam ali, ficam atrás da madeira, atrás da árvore. E olha, aqui eu estou escondido. Mas não, Deus sabe todas as coisas e conhece todas as coisas e vê todas as coisas. Mas Deus não arromba o coração, meus irmãos. Deus, Ele oferece ao homem a oportunidade da salvação, a oportunidade da vida eterna, a oportunidade da reconstrução, da reconciliação. E o homem, então, ele tem essa decisão na sua mão. Ele tem essa decisão de dizer sim para o Senhor. Alguns fazem como Adão, ele se esconde, ele vai, ele some, ele desaparece e acha que está tudo resolvido, mas não, o vazio da alma continua. Muitos se iludem pensando que podem se esconder diante de Deus. A sua situação, mas tudo está visível diante do Criador. Deus sabe os detalhes da nossa vida, irmãos. Deus sabe o que falamos e pensamos e nos respeita porque nos deu a liberdade de escolha, mas espera uma oportunidade para nos mostrar de uma forma ainda mais clara que Ele está nos chamando para a presença dEle. A cada momento Ele está lançando a sua palavra através do jardim, a voz do Senhor está sendo soada, ela soa, ouvi soar a tua voz no jardim. Deus está falando através de um povo, Deus está falando através de servos e servas, para que a sua voz chegue a todos os corações, até os confins da terra. E desta forma nós podemos dizer que, neste momento, Deus está chamando o homem pelo seu nome, porque conhece todos, cada um tem uma experiência, cada um tem uma maneira de viver, e Deus está lançando a sua palavra. Deus está à procura do homem, não para condená-lo, mas para salvá-lo de uma vivência do pecado. Deus está fazendo desta maneira. Deus está dando a oportunidade. Adão se escondeu, mas Deus falou. Não importa, meus irmãos, o quantos obstáculos que a palavra de Deus encontre, mas uma coisa é certa. A palavra do Senhor está sendo lançada. A palavra de Deus está sendo anunciada. E mais uma vez nesta noite, nós queremos mostrar para você que esta voz ela quer soar no seu coração, na sua casa, no seu lar nesta noite. Mais uma vez, esta palavra ela está sendo levada para você, para que todos possam entender que Deus Ele quer falar. Ele não para de falar, não para de trabalhar. Ele não para, Ele é um Deus que está sempre agindo em nosso favor. Ainda que o mais que nós nos distanciamos do Senhor, uma coisa é certa, Ele não nos perde de vista. Ele sabe aonde estamos indo, o que estamos falando, pensando, e Ele espera este momento exato para que possamos então abrir o coração e permitir que Ele entre na nossa vida. A voz do Senhor, ela vem para dar uma solução. E a solução, para que o homem pudesse chegar até Deus, ali naquele momento, foi Deus preparou para Adão vestes. A palavra vem dizendo, né, que o diálogo continuou, que Deus falou, mas quem te disse que estava nu, né? E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Meus irmãos, quantas das vezes o homem faz coisas mesmo sabendo que não pode fazer? Um homem faz coisas mesmo sabendo que aquilo é contrário à voz do Senhor e ele continua fazendo, continua fazendo. E vem o peso na consciência depois, o arrependimento, a tristeza invade, a vergonha invade e achamos que a solução é ficar longe. Mas não é. A solução
é deixar que a palavra chegue. Então disse Adão: a mulher que tu me deste, que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu o comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás mais do que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente, E o texto vai dizendo, até a parte que vem no 21. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor: eis o homem é comum de nós, sabendo bem o mal, ora pois, para que não estenda sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar na terra de que fora tomado. Meus irmãos, aqui nós podemos ver claramente que Deus ele tem um diálogo com o homem neste momento. E o que ele fez no verso 21? A palavra fala que fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. É interessante nós compreendermos que ele poderia ter pego folhas, feito um avental de folha, alguma coisa assim, mas não. Deus, ele fez túnicas de pele. Os irmãos percebem que para que ter a pele foi necessário um animal morrer, um sangue foi derramado e a pele então foi oferecida. Aqui profeticamente nós podemos ver que Deus ele mostra a solução para o homem. Houve a necessidade da morte de um animal. A Bíblia nos escreve que João Batista quando ele viu Jesus, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, Jesus é aquele que veio e ele derramou o seu sangue em favor da minha e da sua vida, para que nós pudéssemos nos apresentar até Deus, diante de Deus. Estávamos mortos nos nossos pecados, nossos delitos, e de repente nós agora temos uma solução. Jesus é a solução. O sangue foi derramado. Jesus derramou seu sangue na cruz em favor da nossa vida, para que pudéssemos então, para que possamos ter esta salvação, que é de graça. Adão então e Eva, eles tiveram condição de tomar conhecimento agora das instruções, como seria a sua vida, a consequência e como que então deveria se comportar. Mas Deus, ele dá esta direção para o homem. E é desta maneira, meus irmãos, sem o derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos perdoar. E todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador são feitos filhos de Deus. E nesta noite eu quero mostrar para você que através da palavra, através do soar, da voz do jardim, Deus está chamando Adãos nesta vida. Deus está chamando várias pessoas para que possam então estar diante dele e aceitar a direção dele, que é a melhor. Ainda que Adão tivesse errado e errou, ainda que você estivesse errado e que talvez você tenha errado, mas sabe de uma coisa? Se houver arrependimento, haverá perdão. E Deus mostra, através da sua palavra, que ele deu uma direção para Adão e Eva. Deu uma direção. Ele não definiu uma morte eterna, ele preservou Adão da morte eterna, separando Adão e dando para Adão então uma maneira de viver. E sabe de uma coisa, meu irmão?
Deus ele tem uma maneira correta de estabelecer as coisas sobre a sua vida. Entenda o falar de Deus, a voz do Senhor que está soando. Porque uma coisa é certa, de uma coisa é certa, Ele tem a melhor direção para a nossa vida. Às vezes não concordamos, não achamos que não é desta maneira, que poderia ser de outra maneira, mas sabe de uma coisa, Deus sabe todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. Sabe o que é melhor para mim e para você? Basta tão somente que você agora ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor que é mansa e suave. A voz do Senhor que fala ao nosso coração de uma forma especial, não para trazer medo, mas para dar solução para a nossa vida. A Bíblia vem dizendo que Adão temeu e escondeu. Mas a palavra nessa noite, para nós, ela é diferente. Não precisamos nos esconder do Senhor. Pelo contrário, nos apresentemos a Ele. Pelo contrário, nos colocamos diante dEle. Pelo contrário, nos falamos a Ele. Que nós o amamos, que nós precisamos dEle. E que reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos o nosso andar, e que muitas das vezes é um andar errado, mas que tem possibilidade de ser consertado. Foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que esta voz do jardim está sendo anunciada, a voz do Senhor. A voz do Senhor que vem com solução, e a solução foi o preparo das vestes. Através dessas vestes, Adão pôde ouvir a voz de Deus. Através da morte de Jesus, nós podemos ouvir a voz do Senhor. Através da ressurreição de Jesus, nós podemos tomar posse da salvação. E isso é de graça. Deus tem esta bênção para você, meu irmão, nesta noite. Tome posse desta bênção. Se fortaleça nesta bênção. Não se esconda, não se esconda. Mas aceite o recurso que Deus está te oferecendo nesta noite. Aceite o recurso que o Senhor está nos mostrando. Que é preciso ter vestes. E essas vestes são as vestes de salvação. Não é a veste do mundo. Não é o vestir do mundo, mas é as vestes do Senhor. As vestes do Senhor que nos torna limpos, que nos santifica. As vestes do Senhor que nos purifica, que retira o pecado. O perdão nos purifica. E Ele tem perdão para nos dar. Se houver arrependimento, haverá perdão. Se arrependemos de tudo aquilo que fizemos e que não agradou o Senhor, que não tem agradado, sabe de uma coisa? Deus tem perdão para te dar. Tem salvação para te oferecer. Tem veste de salvação e você vai poder ouvir claramente a voz do Senhor que está soando no jardim. É uma voz que não para. Não para. Ela é uma voz doce como mel. Que fique esta palavra para o nosso coração, que Deus possa te fortalecer e que você possa ouvir a voz do Senhor, o conselho do Senhor, porque é o melhor para nós. E uma coisa é certa, Ele não nos deixará órfãos. Não nos deixou. Tem enviado o Espírito Santo para nos fortalecer e para nos convencer do pecado. O Espírito Santo tem feito isso. E Ele é o nosso Consolador. Que o Senhor nos abençoe. Que fique todos com a graça e paz. Que